Boa tarde. Boa tarde. O governo promete liberar dinheiro das contas ativas do FGTS. O objetivo é injetar 42 bilhões de reais na economia. O presidente Jair Bolsonaro desembarca na Argentina para a cúpula do Mercosul. E assina um acordo para acabar com a cobrança de roaming nos celulares do bloco. São Paulo. Um policial militar reage a um assalto e morre. É o 11º PM assassinado no ano no estado. No Rio de Janeiro, o Ministério Público afirma que não há provas suficientes para denunciar 8 pessoas pelas mortes no centro de treinamento do Flamengo. E ainda, a Justiça americana condena à prisão perpétua o traficante El Chapo. O Ministério da Educação quer aumentar parcerias privadas com universidades federais. E o frio congelante está de volta ao sul do Brasil. O Jornal Hoje está começando. A polícia procura pelos criminosos que mataram um policial militar num bar da Zona Sul aqui de São Paulo. O PM estava de folga e reagiu a um assalto ontem à noite. O repórter Bruno Tavares tem os detalhes e fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Dori, para você, para a Sandra. Boa tarde a todos. Policiais civis percorrem hospitais da região na tentativa de localizar algum suspeito que possa ter sido baleado durante esse tiroteio. Os investigadores também estão atrás de imagens de câmeras de segurança das ruas que ajudem a localizar e identificar pelo menos um dos carros usados pelos criminosos para chegar até esse bar na noite de ontem. O soldado Fábio Júnior Lisboa tinha 33 anos e há 3 trabalhava como policial militar. Era casado e a mulher dele estava grávida de 9 meses do primeiro filho do casal. As câmeras de segurança do bar registraram toda a ação. 3 ladrões entram no bar na zona sul de São Paulo no fim da noite de ontem. Um deles, que está armado, revista as pessoas que estão no balcão e pega dinheiro e celulares. O outro assaltante, de capuz escuro, intimida clientes e funcionários. Volta, malandro! Você tá de brincadeira? O criminoso armado, de capuz claro, tira a carteira de um homem que está na ponta do balcão e joga no chão. Na entrada do bar, um outro ladrão de azul revista os clientes que estão nas mesas. Um deles era o policial militar Fábio Júnior Lisboa, que estava de folga. Ele reagiu ao arrastão. O PM atira várias vezes e vai atrás de 2 ladrões que estão no fundo do bar. Neste momento, a gravação é interrompida. Este homem que estava no bar conta que os bandidos chegaram num carro e numa moto. Um outro assaltante, que não aparece nas imagens, ficou na rua dando cobertura aos comparsas. O bar estava lotado e a reação das pessoas, todo mundo ficou tranquilo na hora. Foi na hora que o polícia levantou da mesa e deu a voz de: aqui é polícia, mãos ao alto. Aí foi nessa que ele começou a atirar, só que ele não viu que tinha um outro meliante atrás. Aí foi nessa que ele tomou o tiro nas costas. O soldado Fábio Júnior Lisboa, de 33 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Os policiais já estão fazendo levantamento de possíveis suspeitos. A gente vai fazer a comparação das imagens com possíveis registros fotográficos que nós temos dos ladrões aqui da região, para poder chegar a alguma identificação positiva. O Ministério Público do Rio devolveu à Polícia Civil o inquérito do incêndio no centro de treinamento do Flamengo. Para os promotores, não há provas suficientes para denunciar 8 pessoas por homicídio doloso no caso do Ninho do Urubu. A gente vai conversar com o repórter Pedro Neville, que está acompanhando o caso lá em frente ao Flamengo. Oi, Pedro, boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde para você, Dona, e a todo mundo que acompanha o jornal hoje. De fato, o Ministério Público entende que ainda não há indícios suficientes para denunciar o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e mais 7 pessoas pelo incêndio no Ninho do Urubu. E cobra esclarecimentos da Polícia Civil. Por exemplo, quer que a Polícia Civil tome o depoimento da fiscal da Prefeitura atestando sobre as antigas interdições ao Ninho do Urubu. Quer também depoimento da Associação dos Profissionais de Ciência e Tecnologia, atestando que a empresa que instalou os contêineres no Ninho do Urubu não estava regularizada no CREA. E também uma consulta ao ICCE, o Instituto de Criminalística, aqui da Polícia Civil do Rio, para saber se, de fato, o mobiliário dentro do contêiner
ajudou a alastrar as chamas. E que o hospital que atendeu os três meninos que ficaram feridos, que encaminhe o boletim médico para que sirva como um exame de corpo de delito complementar indireto, já que os 3 meninos não quiseram prestar queixa ao Flamengo. A delegacia, então, que cuida do caso, tem 45 dias para complementar o inquérito e encaminhar novamente ao Ministério Público para que o MP encaminhe o caso à Justiça. Sandra e Doni. Ok, Pedro Neville, muito obrigada pelas suas informações. Uma operação prendeu 5 suspeitos de sonegar mais de 300 milhões de reais em impostos. O empresário Gilberto Sebastião Monteiro foi preso em casa. A investigação do Ministério Público do Rio descobriu um esquema que a empresa da família dele, a Golden Foods, usou para sonegar mais de 300 milhões de reais em impostos. A empresa está no nome de 2 filhos de Gilberto, Tiago Mendonça Monteiro e Lidiane Mendonça Monteiro Catrambi, que também foram presos. A mulher de Gilberto, Maria Elisa Mendonça Monteiro, não estava em casa e é considerada foragida. A operação prendeu 2 contadores. Um deles, Luiz Felipe da Conceição Rodrigues, que é português, estava numa mansão na Barra da Tijuca. As investigações apontam que Luiz Felipe oferecia aos empresários uma espécie de kit laranja. Ele tinha uma lista de pessoas que aceitavam receber uma mesada de R$1.000 para abrir empresas de fachada. E as sonegações aconteciam por meio dessas empresas fantasmas. O ICMS, Imposto sobre Mercadorias e Serviços, funciona por meio de sistema de créditos. As investigações apontam que os suspeitos abriam empresas fantasmas que supostamente vendiam as mercadorias para a Golden Foods. A Golden Foods, então, ganhava créditos e pagava menos impostos do que devia. Numa ocasião, em apenas 13 minutos, as empresas irregulares fizeram operações que geraram créditos de R$611 mil. Se a gente considerar que as empresas também têm filiais em outros estados da federação, podemos pensar em R$1 bilhão de sonegação. Os 4 presos de hoje respondem por crime contra a ordem tributária, organização criminosa e falsidade ideológica. A Golden Foods não respondeu aos nossos contatos e nós não conseguimos falar com a defesa dos suspeitos de participar do esquema. A Justiça Federal, em Juiz de Fora, encerrou o processo contra Adélio Bispo de Oliveira, preso por atacar o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Adélio Bispo de Oliveira esfaqueou Jair Bolsonaro em setembro do ano passado durante a campanha. Em junho, a Justiça concluiu que ele tem transtorno delirante persistente e não pode ser punido criminalmente. Como nem o Ministério Público Federal, nem os advogados do presidente Bolsonaro recorreram, o processo foi encerrado. Adélio cumpre medida de segurança de internação por prazo indeterminado na Penitenciária Federal, em Campo Grande. O trânsito caótico de São Paulo ganhou um novo serviço de transporte por aplicativo, mas para a prefeitura ele é clandestino. A corrida é pedida pelo celular. Esse mototaxista topou falar sobre o serviço sem mostrar o rosto. Ele contou que só pelo aplicativo chega a fazer 12 corridas por dia. A gente tem um capacete e a gente tem touca descartável para o passageiro. A gente anda com cuidado, faz o possível. Eu já estou de moto aqui em São Paulo há 10 anos, graças a Deus nunca caí. Ele disse que o dinheiro atrai os mototaxistas e a rapidez e o preço, os passageiros. Agilidade, sair de trânsito, chegar rápido no serviço, ele quer resposta rápida. Aqui em São Paulo é proibida desde o ano passado a utilização de motocicletas para transporte de passageiros, os mototáxis. A lei municipal prevê multa de R$1.000 para o mototaxista clandestino e, em caso de reincidência, a apreensão da moto. A Prefeitura da capital diz que o serviço prestado com ou sem aplicativo é ilegal. O município entende que esse tipo de prestação de serviço pode aumentar e muito o número de mortalidade no município. Os dados de campo da Companhia de Engenharia de Tráfego mostram que, enquanto houve o aumento de utilização dos aplicativos de entrega, nem de mototáxi, de entrega, houve um aumento de 17% no número de mortes de motociclistas.
O serviço de mototáxi já existe em várias cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, Fortaleza e Goiânia. Em 2009, uma lei federal regulamentou a profissão de mototaxista, mas deixou a cargo das cidades estabelecer as regras para o serviço. Com falhas na fiscalização, em São Paulo, muitos motociclistas oferecem o transporte de passageiros de forma clandestina, principalmente nos bairros mais afastados do centro. Alguns mototaxistas têm pontos improvisados como este, na Zona Sul. A gente vai lutar para que seja regularizado, porque a gente precisa trabalhar. O aplicativo Picap disse que opera em fase de implementação e entende que a legislação brasileira responsável pelo serviço de transporte individual privado de passageiro é a lei federal. O aplicativo concluiu que se baseia em decisões judiciais que definem que um decreto municipal não pode contrariar a lei federal. Um morador do Rio foi flagrado transportando um fogão num patinete alugado. A imagem foi feita ontem em Copacabana, na zona sul da cidade. O aluguel de patinetes elétricos foi regulamentado no começo deste mês no estado do Rio. E o transporte de carga é proibido. A Guarda Municipal afirma que há multa prevista para o infrator, mas ela ainda depende de regulamentação da prefeitura. Um acordo entre prefeitura e governo do estado vai mexer com o desfile de carnaval mais disputado do Brasil. Sambódromo sob nova direção. A partir do ano que vem, a passarela do samba troca de mãos. Sai da prefeitura e passa a ser do governo do estado. A informação foi publicada hoje pelo colunista Anselmo Góes, do jornal o Globo. E hoje de manhã, o governador Wilson Witzel, do PSC, confirmou ao vivo no Bom Dia Rio, por telefone, o acordo com a Prefeitura do Rio. Falei ontem à noite com o prefeito Crivella, ele concordou comigo, o município está com dificuldade de caixa, assim como o estado, mas porém aqui nós estamos com um pouco mais de margem de folga, apesar das dificuldades. E para diminuir os gastos, a Prefeitura do Rio anunciou essa semana que pretende proibir o trabalho de órgãos públicos, como a Conlurb, em eventos privados com a venda de ingressos. O caso dos desfiles da Marquês de Sapucaí. Tradicionalmente, a Prefeitura arcava com a limpeza, parte da segurança com a Guarda Municipal, iluminação e atendimento médico. Segundo a Rio Tour, os 10 dias de carnaval no Sambódromo custam cerca de 3,5 milhões de reais. O Wilson Witzel disse que vai reformar a passarela do samba. As obras devem custar 10 milhões de reais para se ajustar às normas de segurança. O governador quer transformar a Marquês de Sapucaí num palco de eventos o ano todo. A ideia é que o Sambódromo faça parte do calendário da cidade, com atividades culturais que vão além do carnaval. Nós também vamos estimular a vinda de novas produções para o Rio de Janeiro, com os escritórios que nós queremos abrir fora do Brasil, e trazer mais feiras, trazer mais eventos. O carnaval faz parte desse calendário de cultura que nós queremos fazer de janeiro a janeiro. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Argentina hoje, no fim da manhã, para participar da reunião de cúpula do Mercosul. Os presidentes vão assinar um acordo que vai pôr fim ao roaming entre os países do bloco, a cobrança de taxa para celulares em ligações internacionais. O enviado especial à cidade de Santa Fé, onde acontece o encontro, é Nilson Clava, que traz todas as informações para a gente agora. Nilson, boa tarde. Boa tarde, Sandra, você, Doni, todos que nos acompanham ao vivo aqui no Jornal Hoje. Olha, o Brasil acaba de receber a presidência rotativa do Mercosul da Argentina. O presidente Jair Bolsonaro fez aqui o seu primeiro discurso nessa reunião da cúpula do Mercosul em Santa Fé e destacou ali quais serão os principais objetivos do Brasil nesses primeiros 6 meses de presidência rotativa. Colocou ali uma reforma institucional, uma redução, flexibilização do Mercosul, uma redução do que eles chamam tarifa externa comum, que é a taxa cobrada para importação de produtos de fora do Mercosul, e também estabelecer novos acordos comerciais, novos acordos de livre comércio, como que foi feito com a União Europeia. Um exemplo que ele deu são com os países da Associação Europeia de Livre Comércio, EFTA, formada, por exemplo, por países como Liechtenstein,
como Suíça, como Noruega e também como Islândia. Então as reuniões continuam por aqui entre os presidentes e entre os anúncios esse que você citou, que é o fim da cobrança do roaming, né? Aquela taxa de deslocamento entre esses países que formam o Mercosul e também o que eles chamam de integração consular, né? O brasileiro que estiver num país onde não há representação brasileira diplomática pode utilizar esse mecanismo. Vamos dar uma olhada então no que disse o presidente Jair Bolsonaro sobre isso. Minha primeira participação é essa no Mercosul. Quero aproveitar a ocasião para afirmar o compromisso do meu governo com a modernização e abertura do nosso bloco, fazendo dele um instrumento de comércio com o mundo. Prosseguiremos nas negociações de acordos externos e na conclusão da revisão das tarifas. Nilson, quero te fazer uma outra pergunta que interessa a todo mundo, que é a liberação de saques de contas ativas do FGTS. O que você já sabe sobre isso para contar para a gente? Olha, essa questão do FGTS foi uma conversa realmente que a gente teve com o ministro da Economia, Paulo Guedes. E nessa conversa ele disse que, passada a fase do primeiro turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o objetivo do governo é iniciar essa fase de impulsionamento da economia, com essas medidas como a liberação do FGTS e também do PIS/PASEP. Só o FGTS deve injetar na economia brasileira, segundo ele, 42 bilhões de reais. PIS/PASEP mais 21 bilhões de reais, ou seja, no total 63 bilhões de reais. Além disso, nas próximas semanas, o governo também pretende anunciar aquele pacote para tornar a energia mais barata, nesse esforço, então, de impulsionar a economia, nas palavras do ministro, depois da votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Paulo Guedes também citou aqui a questão da reforma tributária, que vai ser, nas palavras dele, a proposta do governo, uma unificação de todos os impostos federais num só e a substituição de encargos trabalhistas por uma nova contribuição sobre movimentações financeiras. Ok, Nilson Clava falando ao vivo de Santa Fé, na Argentina. Obrigada. A Comissão de Ética do PDT resolveu suspender e abrir processo contra os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência. E a Câmara dos Deputados marcou para hoje mais uma sessão que conta prazo para votar o segundo turno da reforma da Previdência no início de agosto. Por isso, a gente vai a Brasília falar com a repórter Marina Franceschini, que tem os detalhes. Boa tarde, Marina. Oi, Doni, Sandra, boa tarde a todos. Então, até agora, 46 deputados marcaram presença, então a gente está pertinho de alcançar o quórum necessário para a terceira das 5 sessões de intervalo entre os 2 turnos. Essa semana, líderes partidários estão fazendo um mapeamento das intenções de voto para o segundo turno e também um balanço do que foi votado até agora. Hoje, o PDT deu início a um processo que pode estabelecer punições aos 8 dos 27 deputados da legenda que contrariaram a orientação do partido e votaram a favor da reforma da Previdência. O PDT fechou questão contra a reforma em março. Agora, então, os citados vão ter um prazo para apresentar a defesa, a Comissão de Ética vai preparar um relatório e a decisão final é do Diretório Nacional do partido. As punições vão de advertência à expulsão. Algumas decisões provisórias já foram tomadas, como, por exemplo, a suspensão das atividades desses deputados, ou seja, por enquanto, eles ficam impedidos de representar o partido. A votação em segundo turno da reforma aqui na Câmara está prevista para o dia 6 de agosto. A reforma deve ser encaminhada para o Senado no dia 8. Lá tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça e no plenário precisa do apoio de pelo menos 49 senadores. Marina, obrigado pelas informações. Ganhou força nas presidências da Câmara e do Senado a inclusão de estados e municípios na reforma da Previdência por meio de uma proposta paralela. Assunto para Andréia Sadi, que hoje está em Brasília. Boa tarde, Andréia. Oi, Sandra, Doni, boa tarde a vocês, boa tarde a todos. E conta também essa articulação com os governadores envolvidos na aprovação da reforma da Previdência. Caso do governador de São Paulo, João Dória. Na segunda-feira, ele recebeu em São Paulo o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Por quê? Porque eles já estão discutindo a inclusão de estados e municípios no texto da reforma, se de fato isso passar lá no Senado Federal. Lembrando que ainda falta o segundo turno da reforma aqui na Câmara, depois segue para o Senado. Mas se o texto for modificado, ele volta mais uma vez aqui para a Câmara. Então, segundo o João Dória, ele, Rodrigo Maia, já tem conversado com líderes dos partidos da base aliada que estão envolvidos
votos na aprovação da reforma para costurar essa inclusão de estados e municípios aqui na Câmara quando voltar este texto. Ele acha que tem boas chances disso ser aprovado. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que está costurando isso de fato com os parlamentares, com os deputados, vai aproveitar o recesso branco para fazer essas conversas, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também defendeu a inclusão de estados e municípios para tornar a reforma da Previdência mais robusta. Sandra e Doni. Ok, Andréa Sadi, muito obrigada pelas suas informações. Foi condenado à prisão perpétua o ex-chefe do maior cartel de drogas do mundo, o mexicano El Chapo. Nós vamos a Nova York falar então com o Tiago Eltz, que está acompanhando tudo. Conta pra gente, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Sandra, Doni, boa tarde a todos. El Chapo foi condenado à prisão perpétua mais 30 anos. Isso porque as sentenças se acumulam, alguns crimes levaram a perpétua, outros aos 30 anos, crimes como formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, narcotráfico e 33 mortes. Só 33 mortes, que foram as que o juiz aceitou. Os promotores alegam que ele matou muito mais gente nos 30 anos em que operou. As palavras mais leves para descrever o Chapo aqui foram cruel e sanguinário. Ele é considerado o pior criminoso do século XXI. Quando os advogados dele saíram, eles falaram em tortura. Disseram que o Chapo foi torturado psicologicamente nos 30 meses que ficou aqui. Por exemplo, as luzes da cela dele nunca foram apagadas. Ele ficou com câmeras e luzes voltadas para ele nesses 30 meses. Os advogados reclamaram, mas ninguém se comoveu aqui não. El Chapo, que tem um histórico de fugas, escapou de 2 penitenciárias mexicanas, subornando agentes, saindo por túneis, vai ser mandado agora para a prisão mais segura dos Estados Unidos, no Colorado, e possivelmente essa aqui foi a última vez que alguém viu El Chapo em público. Ele pode até recorrer, mas é improvável que ele seja levado a uma corte, e mais improvável ainda que a pena seja modificada. Então, quem esteve aqui hoje pode ter visto pela última vez o traficante mais perigoso do mundo em público vivo. Sandra Doni. Ok, Tiago Eltz, muito obrigada. A equipe do Profissão Repórter acompanhou durante 8 meses a história de uma das cirurgias mais complexas já feitas no Brasil. A separação de 2 gêmeas unidas pela cabeça. Isadora e Isabelle. 8 meses acompanhando a história de uma das cirurgias mais complexas já feitas no Brasil. A separação de 2 gêmeas unidas pela cabeça. Sem dúvida, é o maior desafio da história da neurocirurgia pediátrica no Brasil. Oi, tudo bem, Isadora? Você lembra de mim? Elisa, Débora. As duas têm a mesma forma de tumor. No caso da Débora foi no olho, no caso da Elisa foi na garganta. Vamos mostrar também como é o trabalho dos médicos em um hospital de alta complexidade, o HC de Ribeirão Preto. Hoje, depois do futebol, no Profissão Repórter. E ainda hoje o frio e o gelo de volta ao sul do Brasil. E a seguir, o Ministério da Educação quer ampliar a participação de verbas privadas nas universidades federais. E as reações à suspensão de investigações contra o senador Flávio Bolsonaro. A gente volta já. Integrantes do Ministério Público de todo o país criticaram a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu investigações que usem dados fornecidos pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sem autorização judicial. A decisão do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, gerou críticas de investigadores e especialistas. O coordenador da Lava Jato no Rio, Eduardo Elage, afirmou que a medida foi um retrocesso sem tamanho. Disse ainda que a decisão vai suspender praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no país. Esta procuradora diz que vê com bastante preocupação a decisão monocrática de Toffoli. Não é exagero dizer que seria um dos piores precedentes da história no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Tem o potencial de afetar praticamente todas as investigações e ações penais em andamento que envolvem crimes de lavagem de dinheiro e outros crimes conexos, que vão desde a corrupção até crimes como tráfico de drogas, tráfico internacional de armas, milícias. Então, é um precedente muito preocupante. Com a decisão de ontem, ficam suspensos
todos os inquéritos e investigações em andamento que tenham usado dados detalhados repassados pelo COAF, Receita e Banco Central sem autorização da Justiça. Na decisão, Dias Toffoli afirmou que o tema tem gerado multiplicação de decisões divergentes nas instâncias inferiores e que a suspensão é salutar à segurança jurídica. Citou que a medida é importante também para investigações internas do Ministério Público, porque o órgão vem promovendo investigação criminal sem supervisão judicial, o que é de todo temerário do ponto de vista das garantias constitucionais que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Na prática, Toffoli, com base no poder geral de cautela, suspendeu todos os inquéritos na Justiça que tratem sobre o tema e também todos os procedimentos de investigação criminal atinentes aos Ministérios Público Federal e estaduais. Dados compartilhados pelos órgãos de fiscalização e controle, Fisco, COAF e Bacen, que vão além da identificação dos titulares das operações bancárias e dos montantes globais. O ministro Toffoli lembrou o julgamento de ações em que ele foi relator e afirmava que o acesso às operações bancárias deveria ser limitado, sem identificar a origem ou a natureza dos gastos, e que ele já decidiu anteriormente, como relator, suspender procedimentos administrativos tributários da Receita. Segundo dados do STF, a decisão atinge 50 casos semelhantes. A partir de agora, o Supremo vai informar os tribunais que terão que suspender todos esses casos e também vai notificar os ministérios públicos para suspender as investigações internas relacionadas a temas semelhantes. Se elas não forem suspensas, as defesas podem recorrer ao Supremo. Toffoli é o relator do caso, que ele recebeu antes do recesso. Caberá ao plenário decidir definitivamente sobre se o COAF pode ou não compartilhar essas informações. O julgamento está marcado para o dia 21 de novembro. Investigadores e especialistas concordam que, se for mantida, a decisão de Toffoli prejudica o combate à lavagem de dinheiro. Eles dizem que a medida coloca o Brasil algumas casas atrás na prevenção desse tipo de crime e também fere a política internacional de prevenção de lavagem de recursos financeiros e da corrupção. Uma das recomendações prejudicadas pela decisão é a de número 9, do GAF, o Grupo Internacional de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, criado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esta advogada tributarista diz que a decisão pode ter reflexos internacionais. O Brasil participa da avaliação de outros países e outros países avaliam o Brasil. Isso dá no âmbito do GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira Internacional. Participam desse órgão, desse organismo, todos os funcionários dos países que são especializados nesse sistema de combate à lavagem de dinheiro. Eles não vão tomar nenhuma atitude ou decisão de imediato a partir de uma decisão que ainda não foi digerida, que ainda merece uma série de explicações. A decisão do ministro Dias Toffoli de suspender investigações feitas com base em dados do COAF atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro. A Procuradoria-Geral da República analisa se vai recorrer para pedir esclarecimentos sobre o alcance da decisão. Toffoli pediu ainda informações detalhadas sobre os procedimentos adotados por órgãos de investigação ao receber informações do COAF. O ministro quer saber como se dá a troca de informações, qual o nível de detalhamento desses dados. O pedido de informações foi enviado a vários órgãos, entre eles COAF,